Olá, meu nome é Tiago Souza, sou estudante de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Computação da UFO e eu vou apresentar para vocês o meu trabalho final da disciplina de Metodologia de Pesquisa em Computação, cujo tema é Identificação de Padrões em Eletroencefalograma para o prognóstico de pacientes em coma por meio de redes complexas e classificação de alto nível. Nessa apresentação eu falarei para vocês um pouco da contextualização do problema que vai ser pesquisado, vai ser investigado, qual que é a nossa hipótese de pesquisa, as justificativas da pesquisa e os objetivos. Falarei também das principais fontes bibliográficas que serão utilizadas nessa pesquisa, qual será a metodologia, o conjunto de dados e os experimentos a serem realizados, e vou finalizar com os resultados esperados e as limitações da pesquisa. Bom, nessa introdução eu vou começar contextualizando o nosso problema de pesquisa e eu vou falar primeiramente do cenário de transplantes de órgãos no Brasil. O Brasil é o país que possui o maior sistema público de transplantes no mundo. E se a gente for considerar o sistema público com o sistema privado, nós estamos em segundo lugar, perdendo apenas para os Estados Unidos. Porém, esse cenário ele ainda é deficitário, ou seja, nós temos em 2022, segundo dados do Ministério da Saúde, uma fila de espera de cerca de 59 mil pessoas aguardando por um transplante. E em 2002 até agora, no mês de novembro, de todos os potenciais doadores de órgão que faleceram no nosso país, 45% das famílias desses potenciais doadores se recusaram a fazer a doação de órgãos. Em relação aos transplantes, nós temos duas categorias de transplante. O primeiro deles é o transplante intervivos, onde o doador está vivo, então isso acontece no caso de um transplante de rim, de medula óssea, e também temos transplantes cujo doador já faleceu. Esse representa a maior parte dos transplantes, porque nessa situação é possível doar uma variedade maior de órgãos. Porém, o que acontece? Esses pacientes que doam seus órgãos, geralmente eles têm uma morte encefálica. E depois da morte encefálica, o corpo humano ele sofre algumas alterações fisiológicas que afetam a qualidade dos órgãos. Então, quanto mais tempo se demorar para extrair o órgão e fazer o transplante no receptor, menor vai ser as chances de que o transplante seja bem sucedido. Então, é importante o diagnóstico precoce desse possível cenário de morte encefálica de um possível doador. Ou seja, quanto mais cedo for diagnosticado ali a possibilidade de morte encefálica de um possível doador, mais cedo a equipe médica pode antecipar tanto na conscientização da família quanto nos protocolos de doação de órgãos. Em relação aos exames para o prognóstico da morte encefálica, eu destaquei na minha apresentação 2 exames. O primeiro deles é ressonância magnética funcional, que é um exame que fornece a representação espacial a partir do nível de oxigênio do cérebro. Porém, esse exame ele não monitora a atividade cerebral do paciente e, além disso, ele possui um custo de manutenção dessa infraestrutura da ressonância muito alto, o que impossibilita que a maioria dos hospitais brasileiros, principalmente da rede SUS, possuam esse tipo de equipamento e tenha esse exame disponível. Um segundo tipo de exame para o prognóstico é o eletroencefalograma. Esse exame ele monitora a atividade cerebral a partir dos sinais elétricos que são captados no cérebro do paciente. É um exame que não é invasivo, pois os eletrodos são colocados externamente. É um exame de baixo custo e é uma realidade SUS, tanto pelo fato de estar presente na rede hospitalar do SUS, quanto por ser amplamente utilizado
já pelos médicos neurologistas. E esse exame, ele pode acompanhar os possíveis desfechos do paciente no sentido de ser favorável, quando o paciente ele sai do estado, ele tem uma melhora clínica, e também desfavorável quando o paciente tem uma piora clínica, o que pode levar até a morte. Porém, o eletroencefalograma ele tem alguns desafios. Primeiramente, é a geração de uma grande quantidade de registros, cerca de 5.000 pontos por minuto. Esse exame atualmente ele é analisado, na maior parte, de maneira manual pelos médicos neurologistas que buscam padrões conhecidos nos sinais, nas sequências ali dos eletrodos. Porém, existem padrões complexos que não são detectáveis a olho nu. Temos também a geração de ruídos durante a captura desse exame e também que esse exame não fornece uma representação espacial do cérebro. Agora, falando um pouco da inteligência artificial e aprendizado de máquina, nós temos visto que as ciências médicas têm feito uso da inteligência artificial e, como exemplo, nós podemos citar a análise de exames, por meio de algoritmos que reconheçam padrões e consigam fazer a predição desse prognóstico. Como exemplo, eu vou citar a pesquisa do Lucas Bissaro, foi uma pesquisa de mestrado desenvolvida pelo PPGCO da UFO, onde ele fez o prognóstico de pacientes em coma a partir dos sinais de EEG. E para isso, ele utilizou arquiteturas de aprendizado recorrente com redes EcoState, e ele analisou cada eletrodo individualmente e foi possível ele obter resultados F1 macro para 2 desfechos de 50%. Lembrando que 2 desfechos é o favorável, onde o paciente tem uma melhora e sai do estado de coma, e o desfavorável, que é onde ele vem à morte ou ele tem um efeito, um agravamento ali que seja irreversível. E para 3 desfechos, ele obteve resultados F1 macro de 35%, onde 3 desfechos é o favorável, o desfavorável e, no desfavorável, a morte encefálica. Essa pesquisa ela vai trabalhar com aprendizado supervisionado e classificadores, e para isso é necessário ressaltar que diferentes técnicas de classificação, como árvores de decisão, redes neurais convolucionais, algoritmos bayesianos, eles têm algo em comum, que é o fato de considerar apenas atributos físicos dos dados de entrada para definir os limites entre as classes. Ou seja, eles não consideram as relações semânticas e topológicas entre esses itens. E as novas instâncias que são submetidas aos classificadores fazem isso, a classificação, de acordo com a posição relativa deste novo dado em relação aos limites das classes. Esse tipo de classificação, que nós chamamos de baixo nível, ele trabalha diferente da classificação feita pelo cérebro humano. O nosso cérebro ele é capaz de fazer distinção entre a estrutura organizacional dos dados, não importando a diferença física dos dados. O que isso quer dizer? Eu até trouxe um exemplo. O nosso cérebro ele consegue classificar um mesmo item ao mesmo tempo entre baixo e alto nível. Nessas imagens que eu coloquei aqui nesse slide, a gente tem 2 portas, que seria uma classificação de baixo nível. Eu tenho portas, chassis e tenho rodas. Porém, uma classificação de alto nível conseguiria classificar no mesmo conjunto, de acordo com a relação semântica, o chassi desse carro com essa porta que está aqui à direita e essa roda, entendendo que isso tudo faz parte de um mesmo sistema. Um tipo de técnica para aprendizado de máquina que permite fazer essa análise de alto nível e essa relação semântica entre os dados são os grafos e as redes complexas, que são amplamente utilizados em aprendizado não supervisionado, e ele consegue representar diferentes tipos de sistema do mundo real. E quando uma rede ela é de grande escala e possui padrões de conexão não triviais, elas são
denominadas de redes complexas. E qual que é a vantagem, né, dos grafos e redes complexas? É a consideração das características estruturais, dinâmicas e funcionais desses dados e a captura das relações espaciais e topológicas desses dados. Os grafos e redes complexas, eles são amplamente utilizados para aprendizado não supervisionado, porém, há um uso crescente dessa técnica para o aprendizado supervisionado. Como exemplo, eu quero citar a pesquisa de Silva e Zal, que eles fizeram uma abordagem híbrida de baixo e alto nível, que eles conseguiram trabalhar as duas em conjunto, e também a pesquisa do professor Murilo Guimarães Carneiro, do PPGCO da UFO, onde ele conseguiu, com a classificação em redes complexas, extrair características associativas de baixo e alto nível numa mesma rede, um aumento preditivo do desempenho preditivo em bases reais e também algo que ele destacou foi o baixo custo computacional utilizando grafos em relação a outras técnicas como redes neurais convolucionais, árvores de decisão. Bom, e qual que é o tema então da minha pesquisa, já citado lá no primeiro slide, né? Identificação de padrões em EEGs para o prognóstico de pacientes em coma por meio de redes complexas e classificação de alto nível. E por que pacientes em coma? Esses pacientes, eles são monitorados 24 horas, então você tem uma possibilidade de analisar melhor a evolução desse paciente. A hipótese levantada na minha pesquisa é que a análise de característica dos sinais de EEGs por meio de redes complexas e a classificação de alto nível, ela contribui para o prognóstico de pacientes em coma em termos de desempenho preditivo. E essa pesquisa ela se justifica nos seguintes fatores. Primeiramente, o cenário deficitário de transplantes no Brasil, a possibilidade de aumentar o número de transplantes bem-sucedidos por meio do prognóstico precoce, a ampla utilização e aceitação do EEG na rede hospitalar brasileira e também os desafios que o EEG tem na análise manual e humana dele, as contribuições que a inteligência artificial tem trazido para as ciências médicas e os avanços que a classificação em alto nível tem proporcionado para o aprendizado de máquina supervisionado. Quanto aos objetivos, a minha pesquisa tem o seguinte objetivo geral: desenvolver modelos de classificação de alto nível com redes complexas para o prognóstico precoce de pacientes em coma a partir do exame de eletroencefalograma, considerando os grupos de desfecho favorável, desfavorável e morte encefálica. Em relação aos objetivos específicos, primeiramente nós queremos desenvolver modelos de aprendizado baseado em redes complexas, capazes de considerar as características dos sinais de EEG e, posteriormente, avaliar o desempenho dos modelos de predição baseado em redes complexas e classificação de alto nível, comparando-os com outras técnicas já desenvolvidas para o mesmo problema. Agora eu vou apresentar para vocês a revisão bibliográfica que será abordada e realizada durante essa pesquisa. Os principais conceitos são o aprendizado de máquina, o aprendizado de máquina em redes complexas e a classificação de dados em alto nível. Em relação aos sinais de eletroencefalograma, nós vamos investigar o prognóstico de pacientes em coma a partir de sinais de EEG, a classificação de alto nível para o prognóstico de pacientes em coma a partir de sinais de EEG. Vamos verificar se há trabalhos correlatos que já abordam este problema com essa técnica. Em relação também às conferências periódicas, pesquisadores e grupos de pesquisa, nós vamos consultar e investigar as seguintes conferências e eventos, né? O simpósio da ACM-SINGAP em computação aplicada, o Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica da Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica, o Simpósio Brasileiro de Computação Aplicada à Saúde, que é mantida pela Comissão Especial de Computação Aplicada à Saúde da Sociedade Brasileira de Computação,
As revistas e periódicos, nós vamos consultar revistas internacionais como o Jornal de Redes Neurais, da Sociedade Internacional de Redes Neurais, também o jornal da IEE Transactions em Redes Neurais e Sistemas de Aprendizagem, o jornal Neurocomputing da Universidade Brunel, do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Brunel, e o jornal da Sociedade Brasileira de Computação, da SBC. Os grupos de pesquisa que nós pretendemos interagir inicialmente é o C4AI, da FAPESP, e também o AINET, da FACOM, da UFO. Nós temos outros pesquisadores que estão trabalhando tanto com redes complexas quanto com prognóstico de pacientes em coma envolvendo o EEG. Teremos como orientador o professor Dr. Murilo Guimarães Carneiro e vamos consultar também as obras, o material que foi produzido pelo pesquisador Lucas Zago Bissaro, que realizou o mestrado na FACOM. Agora eu vou falar para vocês sobre a metodologia adotada nessa pesquisa. Se a gente for analisar os tipos de pesquisa em computação que foram apresentados durante as aulas dessa disciplina, a minha pesquisa ela pretende apresentar algo presumivelmente melhor do que aquilo que já existe. Ou seja, a utilização de redes complexas, e a classificação de alto nível, ela terá uma contribuição maior do que os métodos tradicionais na predição, do PPC em eletroencefalograma. E para isso a gente vai realizar comparações quantitativas com os trabalhos correlatos que investigaram o mesmo problema. Agora, em relação à utilização de redes complexas e a classificação de alto nível, essa pesquisa ela vai ser um estudo de caso, aplicando essa técnica nesse problema do prognóstico com eletroencefalograma. O conjunto de dados que será utilizado nessa pesquisa é o mesmo que foi adotado pelo Lucas Bissaro. Nele, nós temos 120 exames de eletroencefalograma que foram coletados de pacientes que estavam internados na UTI adulta do Hospital de Clínicas da UFO em 2 períodos de tempo. O primeiro deles ocorreu entre 2010 e 2013, que gerou 74 exames, e o segundo de 2018 a 2019, que nos forneceu 46 exames. Desses 120 exames, 2 médicos neurologistas do Hospital de Clínicas da UFO selecionaram 9 trechos de cada exame. E esses exames, eles utilizaram 20 eletrodos dispostos na cabeça dos pacientes, e a utilização desse conjunto de dados ela já foi autorizada pelo Comitê de Ética em Pesquisas da UFO. E quais serão os experimentos realizados nessa pesquisa? Primeiramente, nós vamos desenvolver um classificador de alto nível com redes complexas, e esse classificador ele vai ser sequencial, ou seja, vai analisar apenas um eletrodo individualmente. Esse classificador ele vai ser validado com o conjunto de dados que eu já citei, e também nós vamos utilizar o mesmo conjunto de dados para testar e validar outros classificadores tradicionais de baixo nível. Depois disso, nós vamos comparar os resultados do meu classificador de alto nível com outros classificadores de baixo nível. Havendo então um resultado melhor do que os de baixo nível, eu pretendo desenvolver um classificador de alto nível que utiliza mais de um eletrodo, ou seja, multissequencial. Esse classificador multissequencial, então, ele vai ser submetido a testes de validação com o mesmo conjunto de dados, e nós vamos, por fim, comparar os resultados desse classificador multissequencial com o sequencial, na predição que eles vão realizar. Quais serão as medidas de avaliação utilizadas nessa pesquisa? Primeiro nós vamos fazer uma investigação e uma análise das medidas que vão ser utilizadas, baseado nas medidas que o Lucas Bissaro utilizou
para esse problema e nas medidas que o Murilo Carneiro utilizou para realizar classificações de alto nível. Vamos pesquisar também quais outras medidas foram adotadas para o prognóstico a partir do EEG, né? E também outras medidas utilizadas na classificação de alto nível em outras pesquisas. Quais são os resultados esperados, né, por essa pesquisa? Primeiro deles se refere à contribuição quanto ao estado da arte de classificadores para o prognóstico de pacientes em coma a partir de sinal de EEG. E qual contribuição é essa, né? Será um classificador de alto nível que seja multissequencial, com mais de um eletrodo, com custo computacional reduzido e que tenha uma melhoria preditiva. E também nós pretendemos contribuir na literatura de aprendizado supervisionado com a classificação de alto nível em redes complexas. Agora, em relação às limitações da pesquisa, nós suspeitamos que o número de trechos que foram selecionados desses EEGs pelos neurologistas não seja suficientes para fornecer uma melhor representação do estado desses pacientes. Como foi uma seleção manual, eles selecionaram apenas 9 trechos. Mas e se a gente selecionasse 50 trechos? Será que a predição ela seria melhorada? Então nós temos essa limitação e vamos precisar investigar, né, a possibilidade de se obter mais trechos desses exames. E para finalizar, eu quero mostrar aqui as referências que foram utilizadas para a escrita do relatório final da disciplina. Durante o desenvolvimento da pesquisa, nós vamos aprofundar as investigações, né, e aumentar essas referências. E eu quero agradecer a todos pela atenção, né, em ter me ouvido. Muito obrigado.